Amigos do canal Ouve Lá Mais Esta, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar-lhes a respeito da língua portuguesa no Brasil. Os 4 últimos vídeos que eu fiz antes deste, 2 deles falavam a respeito da língua portuguesa no continente. Os outros 2 falavam a respeito da língua portuguesa nos Açores. Agora, este que eu estou a fazer hoje e o outro para a semana vão falar a respeito da língua portuguesa no Brasil. Há umas semanas atrás eu estava a assistir a um vídeo feito por um brasileiro. Ele estava a fazer aquilo que eu estou a fazer agora. Só que ele falava a respeito de palavras que se diziam no continente, mas não disse o que elas significavam no Brasil. Mas eu sei o que elas significavam. Por isso, eu vou dizer. Pois não quero que algum de nós portugueses diga uma dessas palavras no Brasil e depois aconteça como aconteceu a um de nós portugueses que teve a quase a ser chicoteado. Uma dessas palavras que o brasileiro se referia e achava graça e admirado era em nós termos em Portugal uma vila ou cidade que se chama Cabaços. Sim, é verdade. Nós temos essa vila. Eu próprio a conheço muito bem, pois ela existe a uns 30 ou 40 quilómetros do lugar onde nasci. Estive lá várias vezes. Não acho nada mal esse nome. Mas há uma coisa, há uma ferramenta que eu utilizava por pessoas para trabalhar, que se chama cabaço. Essa ferramenta chamada cabaço, eu não sei se vós portugueses sabeis o que é. Os mais velhos da minha idade devem saber. Os mais novos não sabem. Com certeza que não sabem. Mas eu fiz aqui uma espécie de um desenho para mostrar como essa ferramenta é. Assim já têm uma ideia e para que é que ela serve. Esta é o desenho de um cabaço, pois é um pequeno, uma espécie de um balde feito em lata, com uns 30 centímetros de largura, 40 de altura e ao meio tem um cabo de madeira com mais ou menos 1,5 m. Esta ferramenta serve para molar líquidos sem que as pessoas tenham que mexer com a mão. Por isso, ela era muito usada antigamente nos lagares de azeite, pois podiam mudar do azeite de certos recipientes para outros lados e não mexiam com as mãos. Mas também era usada no campo, por vezes para mudar certas águas sujas, contaminadas e até certas porcarias líquidas que não era bom mexer com as mãos e então usava-se o cabaço. Ora bem, eu não sei se esta ferramenta existe no Brasil ou não, mas se existe, eles com certeza que não chamam cabaço como nós chamamos em Portugal, pois que a palavra cabaço no Brasil refere-se à virgindade de uma rapariga. Pois se uma rapariga que é donzela e nunca teve relações sexuais, os brasileiros dizem que ela que ainda tem o cabaço. Mas se por acaso for ao contrário, eles aí dizem que ela perdeu o cabaço. Bom, é o que é. Por isso é que o brasileirinho não quis dizer o que esse nome cabaço queria dizer no Brasil. Mas eu digo que é bom para que nós, portugueses, se alguma vez formos ao Brasil ou estivermos perante algumas famílias brasileiras, evitar esse nome, pois ele torna-se assim um bocado, não feio, mas não muito fácil de aceitar. Ora, eu conheci um português que emigrou para o Brasil nos anos 50 e, quando lá chegou, ele foi trabalhar para uma quinta. Não esteve lá muito tempo, talvez alguns 10 anos. Depois da primeira oportunidade que ele teve de sair de lá para fora, ele aproveitou. Então, lá conseguiu emigrar para o Canadá nos anos 70.
Um dia, nós estávamos a trabalhar juntos, e ele disse-me que já tinha estado no Brasil, e eu perguntei-lhe, então, mas você não gostou do Brasil? É um país que fala a nossa língua, e muito diferente aqui do Canadá. E ele disse, não quero nada com esse país. Não voltei logo nos primeiros dias para Portugal, porque não tinha dinheiro. Assim que saí lá para fora, saí, não tem lá nada que eu goste. E eu perguntei, mas certeza que não tem lá nada que você gosta? Não. E eu então a sorrir disse, nem sequer uma brasileirinha, pois dizem que elas são tão meiguinhas, que dizem palavras doces para os homens, tratam-nos por benzinho, querido, é tudinho, você não deixa lá nenhum amorzinho desses. Ele disse, não, e não quero nada com essa gente, pois foi por causa delas que eu tive quase a deixar o Brasil nos primeiros dias e, por sorte, não fui amarrado a um tronco e apanhar umas chicotadas. E eu, então, mas como é que foi? E então ele explicou-me que, quando chegou ao Brasil, foi trabalhar no campo, não foi para a cidade. Então foi trabalhar por uma fazenda. O dono dessa fazenda, o fazendeiro, devia ser um homem rico, pois tinha vários trabalhadores e o chefe desses trabalhadores era português. Esse fazendeiro também tinha uma família mais ou menos grande. 3 filhas entre os 16 e 20 anos e 2 filhos já matulões com 20 e tal anos. Então esse homem, quando lá chegou, foi trabalhar e o chefe dos trabalhadores, encarregado, como vocês queiram chamar, como era português, disse-lhe, olha, o meu primeiro dia, tu hoje ficas aqui, em volta da casa, a tomar conta do jardim. A ver se arranjas isto muito bonito e tal, e explicou-lhe mais ou menos o que era para fazer e mostrou-lhe a casa da ferramenta. E disse, se precisares de alguma ferramenta especial para trabalhares, vens aqui e levas. E ele foi com os outros homens, para uma certa distância da casa do fazendeiro, fazer outras atividades, talvez tomar conta de animais, outras coisas. E o português ficou ali sozinho, foi tomando conta do jardim, retirando umas ervas, preparou tudo mais ou menos, mas chegou a uma certa altura que ele lá viu qualquer água suja que tinha que ser mudada, ou qualquer coisa que ele quisesse fazer, e ele precisava dessa tal ferramenta que era o cabaço. Então foi à casa das ferramentas, procurou, ver se via um cabaço, viu, não viu nada. E saiu para fora. Quando vinha a sair, vinha a filha do fazendeiro a passar. E ele disse, estava a ver aqui assim, montava aqui uma coisa, mas eu penso que vocês não têm aqui. E ela diz, o que é que você procura? E ele diz, um cabaço. Oh, o que eu fui dizer? A rapariga dá meia volta, volta para trás, não disse nada. Volta para casa e meteu-se dentro de casa. O português, esse tal amigo meu, ele chamava-se Manuela, continuou a trabalhar no jardim, que as ferramentas tinha. Passados uns minutos, vem a família toda. As 3 filhas e os 2 filhos já grandes, matutos. Um deles trazia uma corda e o outro trazia um chicote. E ele ficou assim a olhar para aquilo. Quando chegaram ao pé dele, agarraram-no e queriam-no arrastar para o tronco de uma árvore. Ele viu logo que havia ali qualquer coisa, queria fugir, não podia. Então a única coisa que ele pôde fazer foi gritar. Gritou bem alto quando pôde, mas eles continuaram a arrastar. Por sorte dele, o encarregado, o chefe, vinha a chegar e ao ver aquilo, viu que o conterrâneo dele estava para ser chicoteado e perguntou o que é que se passava. Então os filhos do brasileiro, do fazendeiro, disseram que aquele homem tinha que ser castigado, pois ele ofendeu a família toda. E o chefe dos trabalhadores perguntou ao português, mas o que é que tu fizeste? O que é que tu disseste? Ele disse, eu não disse nada. Não disse nada. A única coisa que eu disse foi que estava à procura de um cabaço e que não havia aqui. E então aí o encarregado, que era português, o chefe, que era português, viu logo que havia ali qualquer coisa que tinha que ser explicado. O homem não quis ofender ninguém. Então pediu às raparigas que se retirassem para casa, pois aquele assunto tinha que ser discutido somente entre homens e que ele estava completamente inocente, pois ele não teve intenção nenhuma de ofender a família. As raparigas não se queriam retirar, queriam ver o que se passava, mas eles insistiram e então elas foram. Ficaram então os 2 filhos do fazendeiro, já homens grandes, e o chefe dos trabalhadores e esse tal português. E o chefe dos trabalhadores explicou aos filhos do fazendeiro que
O que ele disse não tinha maldade nenhuma, pois o que ele queria era uma ferramenta que em Portugal se chamava cabaço. Portanto, ele não sabia o significado disso no Brasil. Eles ficaram assim, um bocado admirados, mas acreditaram no chefe dos fazendeiros e disseram, pronto, por agora ele está desculpado, mas ele que tenha muito cuidado, nunca mais repita essa palavra em frente da nossa família, porque senão aí ele vai ser mesmo castigado. E retiraram-se, deixaram o homem em paz. Então, o encarregado, lá o chefe dos trabalhadores, disse a esse Luís, opa, o que tu foste dizer, tinhas mesmo que dizer essa palavra. Então, mas o que é que isso quer dizer? Então ele explicou, sabes, a palavra cabaço, aqui no Brasil, significa a virgindade de uma rapariga. Então, da maneira que tu disseste que aqui não encontravas cabaço nenhum, que eles não deviam ter, eles pensaram que tu estavas a dizer que todas as raparigas da família, que estavam todas honradas, nenhuma delas tinha os 3 vinténs. E isso foi uma ofensa para eles. E ele ficou assim muito triste, bom, então não repito mais, mas diz ele, se tivesse dinheiro para assim ir embora logo para Portugal, tinha ido, mas como não tinha, teve que aguentar. Foi aguentando e a primeira oportunidade por ter que sair lá para fora, eu sigo. Bom, eu estou a contar isto, não rirem, mas sim, para nós portugueses, toda a parte, se alguma vez formos ao Brasil, temos muito cuidado ao pronunciar essa palavra. Se for, por exemplo, numa cidade onde já há gente mais civilizada, já tiveram contato com o exterior do Brasil, talvez escapem. Mas se forem lá para o sertão, onde existem certas famílias que querem manter as tradições dos seus familiares já de há 100 e tal anos atrás, tomem muito cuidado, pois essas pessoas não têm conhecimento com o exterior do país e não sabem o significado dessa palavra em Portugal. Portanto, até pode ser que nessas fazendas exista esse tal tronco que há uns 100 e tal anos atrás servia para castigar aqueles que não respeitavam os patrões. Tomem muito cuidado ao dizerem essas palavras e desejo que tudo corra bem a todos nós portugueses que visitamos o Brasil. Portanto, até à próxima e tchau!